Olá, meu nome é Natasha Kurucci, eu sou atriz, diretora e professora de teatro. A minha pesquisa, desde o início, lá na graduação, sempre foi o corpo cênico, o corpo expressivo e os desdobramentos do corpo na cena. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos tópicos, o primeiro dos tópicos da técnica Klaus Viana. Klaus Viana foi um coreógrafo, bailarino, preparador corporal brasileiro, que viveu entre 1928 e 1992. O Klaus sempre se perguntou como. Ele começou a frequentar cursos de balé, aulas preparatórias, e ele foi percebendo que muitas vezes se explicava onde ele tinha que chegar, a forma que ele tinha que alcançar. E o Klaus queria buscar o caminho para como que eu chego, como que eu faço e como o corpo consegue descobrir a sua própria maneira de se expressar. Então ele vai buscar uma dança que vai para além da forma, para além da forma. Nesse processo, por meio das suas pesquisas, por meio das suas experimentações, ele desenvolveu uma forma de trabalhar, uma forma de pesquisar o corpo, de acordar o corpo, que foi sistematizada depois da sua morte pelo seu filho, o Rainer Viana, em parceria com a Neide Neves. A técnica Klaus Viana está sistematizada e dividida em 3 processos. O primeiro processo é o chamado de processo lúdico, despertar do corpo por meio da experimentação dele, por meio da escutativa das suas potencialidades, das suas percepções. O processo dos vetores trabalha com o direcionamento ósseo do corpo, que nos ajuda tanto na distribuição de peso, de força e na construção de uma postura ereta mais anatomicamente confortável, quanto na exploração de um movimento por meio de diferentes partes do corpo. E para finalizar, a gente tem o processo criativo. Tópicos que foram usados no primeiro e no segundo processo como disparadores da improvisação. Esses tópicos corporais, que a gente chama, que são esses tópicos de estudo e de pesquisa, se tornam temas corporais, temas para improvisação, para criação, quando a gente lida com o processo criativo. Quando se fala em presença em teatro, se fala de muita pesquisa, muito trabalho, muito estudo, uma série de encenadores, diretores, teóricos do teatro buscaram descobrir aonde está a tal da presença cênica, a tal da mágica que faz um ator se destacar na cena, um ator trazer uma expressividade bacana para a cena. Quando Klaus fala de presença, ele fala de uma maneira ao mesmo tempo muito simples e muito complexa e muito objetiva. Presença é estar aqui e agora, inserido no tempo e no espaço presente. O Klaus propõe a construção do estado de presença a partir de 3 estados de atenção. É o eu, depois vem o espaço e para finalizar o outro. A partir dessa observação e da manutenção da atenção no eu, ou seja, na pesquisa que eu, enquanto corpo, estou fazendo, do movimento que eu estou pesquisando, do tópico do processo lúdico, do processo dos vetores, ou do tema corporal do processo criativo que eu estou usando para o meu movimento, sem perder de vista a relação com o espaço e com os outros que estão nesse espaço, é que eu consigo, segundo o Klaus, construir essa presença. Mas espera aí, como a gente pensa em presença dentro do espaço da casa, que é um espaço com tantas outras informações, acessos, pensamentos, objetivos, informações que chegam pelo celular, informações que chegam pelo computador, a televisão ali permeando tudo isso, é o barulho da rua,
as outras pessoas que habitam e que convivem nessa casa junto com a gente. Eu acredito que muitos de vocês passaram nesses últimos tempos provavelmente por situações em que a casa teve de se adaptar ao espaço de trabalho, a casa precisou ser mais do que casa. E eu, dentro desse processo, comecei a tentar entender esse corpo que ocupa essa casa, esse corpo que está nessa casa e que é ocupado por essa casa, esse processo todo de estar em casa, trouxe modificações para o nosso corpo, inclusive modificações nas nossas posturas, nos nossos movimentos habituais, na forma que em geral nós ficamos sentados, na forma que nós trabalhamos, na forma que nós construímos as nossas significações. Então a casa modificou muito a nossa relação com o corpo. Então eu fiquei pensando como uma relação com esse corpo pode modificar também o entendimento do espaço dessa casa. Como professora, eu precisei criar relações criativas entre corpo e casa. E também como artista, também como atriz, eu precisei buscar essas relações criativas. Vi também muitos colegas artistas experimentando relações incríveis e recriando significados e recriando experimentações cênicas a partir da relação com a casa, do corpo com a casa. E agora que a gente está nesse processo de retomada, nesse processo de retorno aos espaços que esse corpo ocupa, eu acredito que de qualquer forma a gente está modificado pela essa relação com essa casa e que nós continuaremos vivenciando essa relação criativa, que a nossa relação criativa com os espaços também se modifique. Inclusive para que quando a gente modifique a nossa relação criativa com o espaço casa, com o espaço trabalho, a gente possa transcender e levar isso para o espaço palco, para o espaço sala de aula, para o espaço rua, para todos os espaços que o nosso corpo ocupe. Que a gente entenda que o nosso corpo ocupa os espaços e não só é ocupado, ou seja, transformado pelos espaços que ele passa. É um processo de mão dupla. Então eu vou convidar vocês para procurar um lugarzinho aí confortável na casa de vocês, para a gente começar a despertar, a respirar esse corpo. Bom, para começar, queria pedir para vocês procurarem nas nádegas de vocês, aqui no ladinho, os isquios. Os isquios são dois ossinhos que eu costumo falar que são dois espinhozinhos que a gente tem aqui na bunda. E eles ajudam a gente a procurar e a descobrir uma maneira de nos sentarmos, posicionando de uma forma mais anatômica o quadril e mantendo a nossa coluna um pouquinho mais ereta. Sentado nos isquios, eu vou pedir para vocês olharem um pouquinho para os pés de vocês. E aí a gente vai fazer um primeiro toque no nosso pé, que é um toque mais sutil, um toque de chegada. A gente vai começar a tentar pegar nos nossos pés, alisar, perceber o contato da pele da mão com a pele do pé, perceber um pouquinho esse formato, perceber as temperaturas que a gente tem aí, a temperatura do pé, a temperatura da mão, as formas que a gente tem no nosso pé, perceber como que o nosso pé chega no dia de hoje. A gente vai começar aos pouquinhos a pesquisar os ossos, pesquisar a forma dos nossos dedos, pesquisar aí onde seguem esses ossos, como as falanges continuam nos nossos pés, qual é o formato desses ossos e tenta levemente, para não se machucar, também descobrir qual é a movimentação que ele faz. Então eu consigo dobrar, consigo girar um pouquinho os dedos.
E aí a gente vai para um terceiro toque, um toque que tem como objetivo fazer com que a gente acesse uma camada mais profunda, uma camada muscular. E aí nesse toque a gente vai tentar liberar as tensões, abrir espaço entre as articulações, abrir espaço na musculatura. Depois que a gente fizer esse primeiro contato com o pé, a gente vai entrelaçar os dedos das mãos nos dedos dos pés e a gente vai apertar o nosso pé, mas não pensando em diminuir espaço, mas em ganhar espaço entre os dedos. Então a gente ganha espaço entre os dedos dos pés, usando os dedos das mãos. E aí a gente inverte, a gente aperta a nossa mão, usando os dedos dos pés. E aí a gente vai fazer um giro, primeiro pequenininho, só na região aqui da ponta dos pés, que a gente chama de metatarso. E em seguida a gente rotaciona todo o pé, procurando rotacionar num sentido e depois no outro. E a gente vai repetir agora no outro pé todo esse processo. E aí eu vou buscar perceber como está o meu corpo agora. Para isso eu vou me deitar no chão e vou sentir o ritmo da minha respiração. Vou perceber se nesse corpo agora existe algum incômodo, alguma dor. Vou tentar respirar o mais profundo que eu conseguir, deixar o ar percorrer todo o meu corpo a cada inspiração. Eu vou, enquanto eu percebo o peso do meu corpo no chão, tentando soltar esse corpo, perceber como que é o peso dos meus pés, das minhas pernas, do meu quadril, da minha coluna, da região da escápula, das mãos, dos cotovelos, dos ombros até a minha cabeça. Vou pedir para vocês agora abraçarem um pouquinho os dois joelhos, fazendo uma breve massagem de um lado para o outro da coluna. Tentar perceber aí como tá a lombar, se vocês sentem alguma dor, algum incômodo. E a gente vai voltar as solas dos pés para o chão, com as pernas dobradas, e vai abrir os braços na altura dos ombros, com as palmas das mãos voltadas para cima. E aí, nessa posição, com as palmas das mãos voltadas para cima e as mãos abertas, nós vamos deixar os nossos dois joelhos caírem, tombarem para um lado, evitando que a região da cintura escapular saia do chão. A gente vai tentar manter as duas escápulas no chão e tombar as duas pernas para um lado. Depois aí que a gente sentir um pouquinho as nossas pernas, a nossa coluna, a gente vai esticar a nossa perna que está em cima pelo chão, no limite que vocês conseguirem, em direção à mão do lado dela. O importante é que a gente não tire o pé do chão. O pé continua no chão e a gente olha por cima para a mão oposta. Então a gente faz uma torção na nossa coluna. A gente olha para um lado e estica a perna para o outro lado. Essa torção ela vai trabalhar com toda a coluna vertebral, também com a lateral do tronco. Então a gente vai fazer um movimento bem completo para acordar aí. E aí então a gente vai novamente reunir as pernas no centro, dobrar os joelhos, deixar a planta do pé no chão, vai tombar os joelhos para o lado oposto. Sentir um pouquinho essa primeira posição e em seguida esticar a perna de cima em direção à mão, olhando para o lado oposto, prestando atenção para não retirar as escápulas do chão e também para manter o pé no chão, não é para fazer pelo alto, não é para deixar o pé pelo chão. Nós vamos juntar os dois braços
acima do ombro, deitado ainda com as duas pernas centralizadas agora, os dois pés no chão, joelhos dobrados. Eu vou esticar a mão para cima, tirando levemente as escápulas do chão e retornando com as escápulas para o lugar. Eu vou fazer esse movimento 3 vezes para sentir bem aí essa musculatura. A gente também trabalha com uma liberação muscular quando a gente faz esse exercício. E aí eu queria pedir para vocês tomarem agora 1 minutinho e perceberem se há algo que o corpo de vocês está pedindo para vocês fazerem. Sente, ouve aí o que o seu corpo está pedindo e toma esse minutinho para dar uma finalizada nesse seu alongamento. Nós vamos pensar agora em acordar esse corpo de uma forma expressiva. Eu quero que vocês pensem que o corpo de vocês é composto por várias articulações. Isso todo mundo já sabe, mas é a gente tomar a atenção um pouquinho das articulações do nosso corpo. Pesquisem primeiro nos pés de vocês. Então procura pesquisar os movimentos tentando mexer apenas o pé. A gente chama isso de isolar as articulações. Então eu quero que vocês isolem, tentem trabalhar. Agora eu vou pesquisar a articulação do dedo. E aí eu vou isolar a articulação desse dedo, vou perceber como que é esse dedo. Depois eu vou trabalhar com um outro dedo. Então dá uma pesquisadinha aí em como você consegue movimentar as articulações do seu pé. E aí a gente vai pesquisar um pouquinho o movimento dos nossos joelhos. Perceber aí como que é movimentar o joelho. Perceber as facilidades e as dificuldades desse movimento. Em seguida a gente começa a pesquisar então a nossa articulação coxo-femoral. Essa articulação que junta a perna no quadril. E aí a gente vai subindo, vai trabalhar com o quadril, percebeu a infinidade de mobilidade que o nosso quadril tem e como ele chama os membros inferiores, as pernas, como ele chama a nossa coluna para o movimento, a nossa coluna que é repleta de pequenas articulações. E aí aos poucos a gente vai também chamando as mãos, os cotovelos, subimos para o ombro, escápulas e ombros. Quais são aí os caminhos que o movimento chama vocês? Para finalizar, a gente vai colocar a nossa cabeça com cuidado, sem forçar, porque a cabeça é uma região mais delicada, a nossa cervical é uma região mais delicada, mas pesquisar aí os limites, os caminhos da cabeça. E aos poucos, esse movimento que era mais parcial, esse movimento mais isolado, ele vai começar a ganhar o corpo. Então agora, aos poucos, eu vou tentar ir explorando esses vários movimentos que eu fui brincando, esses vários movimentos que eu fui explorando, ainda aí próximo ao chão, deitado no chão, que a gente chama de nível baixo. E aí aos poucos a gente vai subindo para o nível médio, que é o nível que a gente chama que é a altura da mesa, o nível que a gente trabalha com o agachado, com o estar em 4 apoios. Vai pesquisando as suas articulações aí no nível médio e que aos poucos também conseguem se deslocar, se movimentar nesse espaço que está à volta. Ocupar esse espaço que pode ser do tamanho que vocês tiverem aí. E vai cada vez mais ampliando esse movimento, imaginando que com o seu movimento você está desenhando no espaço, ocupando, colorindo esse espaço à sua volta, até chegar no nível alto e
pesquisar também, propor esse caminho no nível alto, propor o movimento de todo o corpo. Experimenta começar o movimento pela cabeça, começar o movimento pelo quadril, começar o movimento pelo joelho ou pelo cotovelo, por partes diferentes do seu corpo. E vai tentando, enquanto você se movimenta, acordar o olhar para o espaço. Então eu continuo me movimentando, eu continuo pesquisando as minhas articulações, eu continuo na relação com o eu, com o olhar para mim, mas eu vou aos poucos incluindo o espaço nesse meu olhar. E vai deixando um pouquinho esse movimento vir, esse movimento ir criando e ganhando esse espaço. E aí, aos poucos, a gente vai procurando uma finalização para esse movimento. Quando a gente fala aos poucos, a gente vai procurando uma finalização, não significa parar abruptamente o movimento, mas sim ir deixando esse movimento chegar na sua conclusão. Queria que a gente se colocasse novamente de pé, agora que a gente já acordou um pouquinho o nosso corpo, e buscasse dar uma caminhada por esse espaço. Perceber agora como está o seu corpo, como está o apoio dos seus pés no chão, como você está dobrando o joelho, como está o seu quadril, os seus braços, os seus ombros, se você sente alguma tensão, alguma dor, como está o ritmo da sua respiração, o ritmo do seu coração. Percebe esse corpo e percebe esse espaço. Você consegue descobrir um jeito de olhar para esse espaço diferente do jeito que você sempre olha? Andar pelo espaço, acho que é uma das atividades mais comuns do teatro. Mas por que será que a gente anda pelo espaço? A gente anda pelo espaço para chegar, a gente anda pelo espaço para silenciar um pouco o mundo exterior e começar a conseguir se concentrar no momento presente. Então, o andar pelo espaço, ele tem um pouquinho esse caminho de perceber o seu ambiente, de perceber como você se movimenta, de perceber e de chegar, de respirar, de silenciar e também de olhar para o espaço, olhar para o outro e começar aos poucos a se inserir nesse eu, o outro e o espaço. Eu quero te convidar para, andando nesse espaço, começar a experimentar movimentos que esse espaço possa te propor. Então eu posso estar próximo da quina da parede e descobrir o que essa quina me propõe de movimento. E aí eu me aproximo da cama e posso experimentar uma forma diferente de deitar e de levantar dessa cama. Posso perceber quais são os espaços que eu tenho, como que eu posso caber nesses espaços. Quais partes do meu corpo conseguem entrar, sair desses espaços e como eu consigo usar o meu corpo, o meu braço, a minha perna, o meu quadril, minha barriga, minhas escápulas, passar a minha perna por um vão. Será que eu consigo caber debaixo da mesa? Será que eu consigo modificar o que em geral eu faço nesses espaços? Será que em vez de sentar na cadeira, eu não deito no chão e coloco as pernas em cima da cadeira? Será que por meio do meu movimento eu posso modificar um pouco a lógica desse espaço, desse objeto com o qual eu estou me movimentando? O que eu posso para além do que eu faço nesse espaço? O que eu proponho de novo? O que eu posso vivenciar nessa relação? Na relação com uma cadeira, com um banquinho, com uma escova de cabelo. Abrir a porta do meu quarto de uma forma que eu nunca abri na vida. Movimentar
corpo todo ou movimentar uma articulação isolada na relação com esse espaço e tentar ativamente ir pensando o que eu estou criando nesse espaço, o que eu estou fazendo nesse espaço, como eu estou mudando esse espaço ou como esse espaço está me mudando. Quais são as possíveis formas de ocupar com o seu corpo cada espaço e mudar, ressignificar alguma coisa enquanto você ocupa? E aí vale tudo. Vale banheiro, vale área de serviço, vale sala, vale quarto. E aí agora que você se relacionou um pouquinho com esse espaço, eu queria te pedir para escolher um lugar em que você crie uma sequência de movimentos, buscando ressignificar o espaço onde você está. Depois que você finalizar a sequência, volta novamente para o chão, respira agora. Eu queria agradecer você pela presença virtual, que se a gente exercita com escutativa, com a percepção do eu, do espaço e do outro, virtualmente inclusive, não deixa de ser uma presença. Espero que isso tenha sido um momento de descontração, de pesquisa e de estudo também. Que a gente possa ocupar os espaços dentro e fora dos palcos, dentro e fora da sala de aula, dentro e fora da casa. Que o nosso corpo possa entender-se enquanto matéria de comunicação, de expressão, nosso corpo como linguagem da cena. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do meu trabalho. Sei que há um começo, que há muito para se pesquisar, para se discutir, mas eu espero que isso tenha movimentado alguma coisa aí dentro. Deixo aqui o meu agradecimento à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo
e ao PROAC, Programa de Ação Cultural.